Olá, tudo bem? Nós vamos dar início à análise de indicadores, a importância de realizar essas análises e como que ele tem que ser feito. Então, eu sou a professora Suzy e vou te acompanhar nessas análises de indicadores e as relações existentes entre eles. Por que a gente tem que utilizar as metodologias adequadas para fazer essas análises? Como fazer essas análises? Qual a importância delas? É a partir daí que nós começamos a nossa aula, partindo da metodologia de análise desses indicadores. Vamos ver o contexto da nossa aula? Então, nós vamos partir ali da análise dos indicadores. A importância dos indicadores internos. Os indicadores internos, eu tenho que partir da premissa que eu consigo controlar esses indicadores, porque eles estão internos, eles são da minha empresa. Aí você fala assim, mas Suzy, não é tão fácil controlar assim. Não é tão fácil, não é simples, mas é possível. Eu consigo controlar, eu tenho que mudar várias políticas, diversas estratégias para que eu possa analisar esses indicadores e ter um controle dele. Mas é sim possível. O caminho pode ser difícil, é árduo, mas é possível. Os indicadores externos, eu não tenho controle, é externo, ele está fora da minha empresa. Eu sofro uma variação constante dele, eu sofro as consequências dele, sofrer no sentido tanto de bom quanto para ruim, mas eu não tenho controle dele. Se a gente for pensar nos diversos tipos de indicadores externos, a taxa Selic, IPCA, eu tenho uma influência sobre ele, mas eu sou mais influenciada ainda. Eu tenho ferramentas para analisar esses indicadores, a importância desses indicadores, como que eu posso gerenciar, que tipo de ferramentas e software que pode me auxiliar para analisar os indicadores. Não adianta nada eu ter os indicadores ali. Então, vamos pensar que isso aqui é uma flecha, né? Então, imagino que isso aqui é uma flecha apontando para um alvo. Não adianta nada eu ter esse indicador apontando, ele mostrando o alvo, e eu não conseguir fazer a análise dele. Fazer a análise, a interpretação dele é fundamental. Como que faz isso? Através dos relatórios, os diferentes tipos de relatório. Qual relatório? Aquele que for mais interessante para a empresa, se é um relatório analítico, se é um relatório sintético, se é um relatório parcial. Aquele relatório que faz fazer sentido para a empresa, para que eu possa ter uma análise completa desses indicadores. Só a partir daí que eu consigo mensurar, que eu consigo tomar ações. Qual é a empresa que eu vou trabalhar agora, que nós vamos trabalhar? A Essencial. Essa empresa, ela comercializa camisas masculinas. Ela só fabrica camisa masculina. E ela encontrou um nicho de mercado ali e ela começou a crescer, se desenvolver cada vez mais com grandes desempenhos econômicos, mas ela não faz nenhum tipo de análise de indicadores, ela não faz nenhum tipo de gerenciamento desses indicadores, nenhum tipo de controle. A empresa foi crescendo, foi dando certo, ela foi se capacitando cada vez mais e aí eles não sentiam necessidade. Agora que eles viram a importância de ter indicadores e fazer análise, eles desejam fazer a análise dos indicadores da empresa. E você foi contratado como consultor para auxiliar nessa empreitada, porque ele sabe que não é uma tarefa muito fácil, mas é essencial para o desenvolvimento da empresa. Aí os gestores da Essencial olharam assim, por que não fazer o gerenciamento desses indicadores? Mas como fazer? Quais indicadores nós devemos controlar? Eu sei que tem os internos e o externo, mas como classificar no ambiente interno? Quais os externos eu tenho que considerar? Eles estão completamente perdidos, eles não sabem que caminho seguir. Então, eles têm diversas oportunidades. Falou assim, não, por que não? Vou contratar ele para ser um consultor da minha empresa e eu vou te auxiliar nessa empreitada para analisar inicialmente qual é o mais adequado para a empresa que está em andamento, mas lembrando que uma empresa é essencial desde o momento que ela é criada. Lá no plano de negócio, se for uma empresa por oportunidade, ou mesmo as de necessidade, tem que pensar lá no início dela o que você vai utilizar como ferramenta de controle, como ferramenta para tomar os caminhos ali dos indicadores. Que ferramenta você vai utilizar? Que indicadores é essenciais para a empresa? Porque tem diversos. Vai utilizar de desempenho, de produtividade, de capacidade? Quais? É importante sim que a empresa tenha pelo menos alguns indicadores. Aí você me pergunta quantos?
Olha, de cara, assim, no mínimo uns 10 indicadores para conseguir gerenciar. Não adianta você colocar várias coisas também, vários indicadores e não conseguir. É como se você colocasse várias coisas numa mesa e tentasse controlar todas elas. Você não consegue. Vamos uma coisa de cada vez, passo a passo. Aí sim consegue ter um controle. Vamos nessa empreitada? Indicadores internos. Se é interno, eu tenho controle. Ele acontece aonde? Dentro da minha empresa. Ele não está fora da minha empresa. Mas qual é o conceito de um indicador? Os indicadores começaram a fazer mais sentido. Eles existiam, mas eles começaram a fazer mais sentido para todas as áreas da empresa, não somente para o campo financeiro, lá por volta da década de 50. Demi olhou, começou a analisar os indicadores no campo da produtividade, relacionado diretamente com a qualidade. Porque então era assim, ó, vamos produzir cada vez mais e rápido, é produção em massa. Aí vem, quando começa por volta da Segunda Guerra Mundial, no Japão, produtos escassos, ele vai implantar a qualidade total lá na Toyota. Aí o que acontece? Ele começa a olhar, olha, vocês têm que produzir com a máxima de eficiência possível e eficácia. Tem que ter qualidade em todos esses processos. Mas como que ele vai fazer essa qualidade em produção em massa? Através de indicadores. Então ele começa a analisar aí. Vamos ver uma famosa frase de Deming? Deming diz o seguinte: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, e não se define o que não se entende, e não há sucesso no que se gerencia. O que ele está falando exatamente? Para você ter sucesso organizacional, você tem que utilizar os indicadores. Mas para você utilizar os indicadores, você tem que saber o que você está fazendo, porque ao contrário não vai ter sentido, não vai ter significado ali. Então, primeiro, você tem que ter certeza do que você precisa entender. A partir do momento que você tem a definição, você tem um conceito, você entende o que você está fazendo, aí sim é capaz de você gerenciar. Do contrário, você não consegue. E aí nós temos os indicadores que são desenvolvidos a partir do objetivo estratégico. Eu tenho diversos tipos de indicadores e de objetivos, mas dentro dos objetivos estratégicos de uma empresa, nós temos basicamente dois, um instrumental e o estilístico. O que ele está falando aquele instrumental? Ele vai permitir sempre uma coleta e uma retenção de algo de valor que possa ser mensurado. Então vamos pensar assim, o volume de linha de produção, a quantidade de produtos que sai dessa linha de produção, seja ele mensal, semanal, semestral, aí você vai escolher o período que é mais interessante e os objetivos têm que ser alcançados. Isso é o instrumental, é um instrumento que você está utilizando. O estilístico, ele já está mais o estilo de gerência daquele administrador, daquele gestor. É o estilo de administração que a organização adota. E é a partir desse estilo de administração que ele vai fazer as análises. E aí nós temos os indicadores de eficiência gerencial. Esses indicadores de eficiência gerencial, eles estão trabalhando diretamente ali no campo da produção, está trabalhando no campo das finanças, está trabalhando em todas as áreas da empresa. Por quê? Eles estão olhando a eficiência dessa empresa. Então, eles não vão olhar somente para eles estão olhando a empresa como um todo. E eles são divididos em algumas categorias. Vamos ver essas categorias? Então, nós temos o quê? Os indicadores estratégicos. Se eu estou falando de estratégia, eu não estou falando diretamente nas ações que essa empresa vai realizar para atingir o futuro que ela deseja. Então, eu vou falar o quanto que a organização está no caminho certo. Se eu estou falando de o quanto que a organização está no caminho certo, eu estou lidando diretamente com ações que vai indicar. Já os indicadores de produtividade, eles estão falando de eficiência. Eficiência não é aquele ato de fazer certo as coisas. Eu sei fazer corretamente, então eu estou trabalhando aqui no campo da produtividade. Na produtividade é que vai medir os recursos que são consumidos em relação às saídas dos processos de serviços ou produto. Ou seja, a quantidade de materiais e de recursos que é empregado naquela produtividade, que tem que apresentar a maior eficiência possível. Os indicadores de qualidade já vão trabalhar na eficácia.
A eficácia, quando eu estou analisando, é aquele fazer o que deve ser feito. Ou seja, eu tenho que fazer da melhor maneira possível. Eu não estou olhando para recurso, eu estou olhando como deve ser feito. Então, ele envolve indicadores de qualidade que vão medir ali a satisfação do cliente, as características que estão voltadas ao produto e serviço que vai trazer essa satisfação, que eu espero sempre que seja positiva. Os indicadores de efetividade, eles são indicadores de impacto. Por que é impacto? Porque eles vão medir tanto a eficiência quanto a eficácia. Então, eles não vão fazer somente a coisa certa, mas vão fazer da maneira correta também. E aí, isso vai ser entregue em produtos e serviços. E os indicadores de capacidade, que eles sempre vão medir ali o tempo de resposta de um processo entre a relação de entrada e saída e a unidade produzida dentro de um tempo definido. Então, eu tenho esses indicadores de desempenhos de processo. Como que eu posso analisar esses indicadores e escolher o melhor indicador para a minha organização? Primeiro, eu faço a SWOT. O que é SWOT, ou a minha FOFA? É fazer a análise do ambiente interno e externo da minha empresa. Então, o que eu tenho aqui nos fatores internos, que são positivos e o que são negativos? E a mesma coisa nos fatores externos. O que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim? Então, eu vou ter que analisar o que a minha empresa tem de força interna. Eu consigo ter controle, eu consigo mudar essas variáveis. E aí, o que eu tenho de força? Pode ser marca, pode ser relacionamento com o meu cliente, pode ser meu preço, pode ser meus custos. Cada empresa tem o que é definido como força. E aí, vamos analisar também as fraquezas. Quais são as fraquezas que a minha empresa tem? Baixo treinamento, salários baixos, alta rotatividade. Vai analisar todos esses fatores, porque não adianta eu colocar ali diversos tipos de indicadores se eu não fizer minha análise do meu ambiente, se eu não saber como que a minha empresa está naquele momento. Então, eu tenho que fazer aqui os fatores negativos. Todo mundo gosta de fazer os negativos? Sendo sincera, não. Mas é importante fazer. É ali que você vê aonde que você pode mudar. Já no ambiente externo, quais são as oportunidades que o mercado está oferecendo? O que você não está aproveitando essas oportunidades que o seu concorrente pode? E quais são as ameaças também que elas têm? Fazendo essa análise, você consegue a partir daí definir os indicadores, porque se for algum ponto na qual sua empresa não consegue desenvolver ou não está preparada, vamos pensar assim, olha, ela tem um fator ali, uma fraqueza no ambiente interno. Tem problema? Não, pode ter fraqueza. É importante reconhecer essas fraquezas. Reconheceu? Vamos analisar agora os indicadores que a gente pode utilizar. Essa fraqueza é no campo da produção? Quais os indicadores de produtividade que nós devemos utilizar para que a gente possa controlar e fazer dessa fraqueza uma força? Então, você vai analisar os indicadores ali, mas para poder utilizar, primeiro tem que fazer o diagnóstico. O diagnóstico é você fazer a análise dessa empresa. É como se fosse o diagnóstico do nosso corpo. Quando você está no saúde, você faz um check-up. É fazer aquele check-up, é analisar pontos por pontos na empresa, para aí sim conseguir definir bem esses indicadores. Tipos de indicadores. Temos diversos tipos de indicadores, mas a gente vai analisar alguns dos tipos que existem. Vamos ver? Indicadores financeiros. Quando eu estou falando dos indicadores financeiros, eu tenho, primeiro, que as organizações elas precisam definir os objetivos. Mas quando ela está definindo o objetivo, ela vai desmembrar esse objetivo em quê? Em metas. Mas esse objetivo tem que estar alinhado a quê? Às diretrizes organizacionais, que é visão, missão e valores. Então, a partir do momento que eu entendo que a organização parte de uma diretriz organizacional que vai definir seu objetivo e vai desmembrar em meta com as ações estratégicas, eu consigo agora analisar os meus indicadores. Os indicadores financeiros, que são aqueles indicadores que as pessoas mais gostam de analisar, eles são uma consequência das outras ações de uma empresa. Então, vamos analisar aqui, ó. Um dos indicadores que nós temos é o indicador de liquidez, que ele vai desmembrar em capital circulante e líquido, e liquidez corrente e liquidez seca, ou seja, ele desmembra aqui em outros indicadores.
Então, quando eu estou falando meus indicadores de liquidez, é aquela quantidade, é aquele valor que eu tenho, que eu sei que eu sou capaz de honrar meus compromissos. Eu vou ali averiguar se eu tenho crédito na minha empresa mesmo para pagar a curto prazo que foi definido. Os indicadores de atividade, eles medem a rapidez que várias contas são convertidas em vendas em caixa, ou com a capacidade que a minha empresa tem de reverter esse dinheiro rapidamente em caixa. Meus indicadores de endividamento, que esse é fácil, né? Já com o nome a gente consegue medir o nível de endividamento da minha empresa, ou seja, a quantidade de recursos de terceiro que ela está utilizando para financiar as suas atividades. E o de lucratividade, se a minha empresa está tendo lucro ou prejuízo, ou seja, a rentabilidade média das vendas. O quanto que eu estou tendo de rentabilidade ali para cada uma das áreas escolhidas de produtos e serviços na qual eu estou utilizando. Os indicadores de produtividade, eles vão medir o desempenho da empresa no campo da produção. E aí eu tenho que pensar que sempre que a minha produtividade, ela está embasada diretamente nos esforços tanto da produção, mas também do que são empregados ali, dos serviços, das tecnologias, dos treinamentos que tem para que ele possa ter produtividade. Então, não adianta eu falar só que tem recursos, tem equipamentos e acreditar que aqueles recursos e equipamentos vão dar conta sozinho dele. Não. Eu preciso ter recursos, eu preciso ter equipamentos, eu preciso ter um bom layout, eu preciso ter treinamento com essas pessoas, elas precisam estar capacitadas, elas precisam entender por que elas estão fazendo exatamente naquela hora e naquela sequência, é analisar todos os processos de produtividade, não é simplesmente falar assim, ó, tem material aí, agora produz. Não é assim que funciona. Tem diversos gargalos, diversos entraves que tem que ser considerado. E a partir daí, sim, você consegue tomar ações e analisar esses indicadores. Não é simplesmente olhar os indicadores, ver por que ele apresentou aquele resultado e tipo assim, não, mas tinha material aqui, a máquina estava aqui. Não, nós temos que ver o que pode gerar impacto nesses indicadores. Vamos ver? O que nós temos então? O de produtividade, eu sempre vou analisar o meu total produzido, ou seja, o montante que a minha empresa produziu, sobre os recursos utilizados ou recursos disponíveis para esse total produzido. Então, eu vou pegar o total produzido, dividir por esses recursos utilizados. E ele tem, sim, um impacto, pode ser por layout, pode ser por maquinário, pode ser pela matéria-prima que não veio de qualidade, dependendo do setor. A eficiência, ele vai estar relacionado diretamente com meus recursos previstos, ou seja, tudo aquilo que eu orcei de recursos que eu ia gastar, dividido pelos meus recursos que foram, de fato, utilizados, multiplicado por 100. O que impacta diretamente aqui na minha eficiência da minha empresa? Layout. Esse é um clássico. O layout é um dos que mais impacta na minha eficiência, porque às vezes a empresa tem uma boa estrutura, ela tem excelentes equipamentos, só que ela não consegue, o layout é muito ruim, ela precisaria de espaço. Seria como se uma pessoa esbarrasse literalmente na outra, uma estava trabalhando aqui, outra está trabalhando aqui, uma começa a esbarrar. Aí fala assim, mas a pessoa consegue trabalhar. Consegue, mas às vezes, dependendo do produto ou serviço que ela vai entregar, ela precisaria de mais espaço, ela precisaria ser mais amplo. E aí, esse entrave também. O layout é um dos grandes problemas. Aí fala assim, mas as empresas começam pequenininha, começam no fundo de casa. Eu sei que tem um problema de layout. Então, define ali, se a análise dos indicadores, quando chegar no relatório, olha, não conseguiu produzir mais porque o layout não ajuda. E isso vai se tornando uma constância, porque consegue analisar qual é o problema daquela área, qual é o problema daquele indicador para ele ter apresentado aquele resultado. Não posso desconsiderar os gargalos, não posso desconsiderar os entraves. Seria como se eu olhasse somente o indicador e acreditasse piamente naquele número. Tá, eu entendo que ele é correto, mas o que gerou ele? O que ocasionou? Por que é tão importante o setor de logística? Se você faz uma compra de uma mercadoria que é para ser entregue no dia 20, ela tem que ser entregue no dia 20. Porque se ela for entregue no dia 21 ou 22, vai impactar na produção. E aí a produção não tem como correr, você não consegue colocar a máquina para produzir mais rápido e aí apresentar a mesma qualidade. Tanto que pode quebrar a máquina,
quanto pode gerar outros problemas. Vamos ver um pouquinho desses indicadores? Os indicadores mercadológicos, eu parto ali do marketing, que o marketing vai constituir meu principal elo em conhecer os meus clientes. É ele que vai fazer essa relação numa organização e os clientes. Meu composto, partindo daí, eu vou analisar o quê? Meu composto mercadológico. Meu composto mercadológico, eu tenho meus 4 praça, promoção, preço. E aí, meu produto que está diretamente ligado, como que eu vou trabalhar ele? E aí eu tenho o quê? Dentro do composto mercadológico, eu tenho que analisar meus 4 P's, mas eu também tenho que fazer minha pesquisa mercadológica. Dentro dessa pesquisa mercadológica, eu tenho que analisar minhas características do mercado, meus nichos de mercado. Então, eu vou ver minhas oportunidades de venda que eu posso realizar pesquisa sobre a organização dessas vendas, como que elas podem ser organizadas, como avaliar a eficiência das ações do composto de marketing dentro das vendas, identificar e também solucionar os problemas que vão aparecer que eu preciso analisar. E aí, meus indicadores comerciais, eu estou falando aqui de venda, pessoal, pode ser direta ou indireta. E aí, a partir desses indicadores comerciais, eu vou analisar como que o meu produto está comercializado, né? Então, eu tenho ele acaba sendo uma maior despesa do marketing, porque geralmente, a maioria das vezes, trabalha de forma comissionada, os vendedores, o direto ou o indireto, e eles têm que trazer informações para um plano de venda, tem que ter um planejamento, um plano de ações para vendas, e tem que definir também critérios para medir o desempenho e avaliações desses vendedores. Eu não posso simplesmente achar que, eu não tenho que traçar parâmetros. Eu tenho que ter parâmetros, sim. Eu tenho que trazer comparativos para que analisar se esses indicadores estão de acordo com o esperado ou não. Indicadores externos. Indicadores externos, eu não tenho controle dele. Ele está onde? Fora da minha empresa. Ele está no meu ambiente. Então, a gente chamaria de ambiente geral da empresa. Lembra que a gente tem ali o ambiente de tarefa e o ambiente geral. Ele está no meu ambiente geral. Eu não tenho controle, mas eu tenho que analisar ele, eu tenho que entender a relação existente dele com as ações da minha empresa. Como que ele pode impactar a minha empresa e o que eu tenho que fazer para alterar eles. Vamos ver esses indicadores? Indicadores econômicos, é um dos indicadores mais famosos que nós temos, né? Os indicadores econômicos, porque que a gente sabe, as empresas não realizam troca constante, e aí elas fazem trocas financeiras, trocas comerciais, ela não deseja, né, fazer troca mercadológica, ela não quer trocar seu nicho de mercado ali, mas algumas vezes acontece, e aí nós temos alguns indicadores econômicos do ambiente externo. Nós temos aqui o nosso Índice Nacional de Preço de Consumidor, INPC, que ele mede a variação mensal dos preços, ou também a taxa Selic, que é a nossa taxa de Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que ela é a nossa taxa base, né, para medir os juros da economia brasileira, e ela é a média de juros que o governo paga de empréstimo para os bancos, para tomada de empréstimo ao banco. E aí nós temos nosso IGPM, que é o nosso Índice Geral de Preços do Mercado. Como diz o nome, é um indicador que vai sempre analisar o movimento de preços calculado no mercado. Ele é analisado mensalmente pela FGV e ele é divulgado cada vez no mês subsequente. Nós temos o IPCA. O IPCA é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, quase igual ao INPC, só que é amplo. Ele agora não é limitado, não é só o consumidor. Ele analisa o preço do consumidor amplo. Então, ele vai medir a variação dos custos da vida das famílias com os chefes, né, que está sendo o que mais ganha ali, na média salarial de 1 a 40 salários mínimos, que é analisado todo mês. E o NCC. O NCC é o Índice Nacional de Custo da Construção. Esse índice mede a evolução do custo das construções habitacionais em 18 principais capitais do país. Ele é um dos índices que hoje é utilizado muito como base para o custo da construção civil, né? Ele é muito utilizado.
E aí nós temos o quê? Nossos indicadores políticos. O que são nossos indicadores políticos? A gente sabe que o governo compra tudo. Ele compra todas as áreas que você pode pensar de uma empresa. Ele precisa comprar carro, ele precisa comprar itens de higiene, ele precisa comprar itens de segurança, itens de saúde, todos. O que você pensar de uma ponta a outra, ele precisa comprar. De tudo que você possa imaginar de empresa, tem que comprar combustível, tem que comprar lençol, tem que comprar remédio, tem que comprar passagens de avião. Então, seria uma lista infinita que ele precisaria comprar. Então, como ele consome tudo, ele também tem que ter os indicadores, porque ele vai entregar um produto e um serviço, não vai? O governo tem as suas empresas que entregam produto, mas também ele entrega serviços ali para a população. Nessa entrega de serviço, tem que ter um indicador, tem que ter uma análise desses indicadores. Então, eu posso ter um indicador o quê? Da educação. Como que está acontecendo na educação básica, na educação no ensino médio, na educação no ensino superior. Cada um desses tem que ser analisado, esses indicadores. Indicadores para como que os alunos estão desenvolvendo em matemática, em história, em português. Os indicadores relacionados à saúde, os indicadores de trânsito. O de trânsito é o mais fácil de visualizar. Cada final de período, principalmente de grandes feriados, ou de férias, ele sempre fala o número de mortes, a relação que teve com os outros anos, quais foram as violências no trânsito que teve. Então, o governo compra tudo. Se ele compra tudo, automaticamente ele vai gerar outros indicadores. E esses indicadores têm que ser analisados. Eu vou colocar a minha empresa num lugar que não apresenta segurança, os indicadores estão marcando ali que aquele local tem um alto índice de criminalidade, que os indicadores da educação são baixos ali. Então eu consigo analisar, eu consigo traçar um parâmetro. Então, basicamente, a gente tem os maiores indicadores, vamos ver? Eu tenho mais relacionada à educação, à segurança, à saúde, à violência e temos que considerar o trânsito. Então, um dos indicadores mais comuns políticos são esses indicadores aqui. Esses 5 indicadores são os mais comuns, mas temos outros tipos de indicadores também. E aí, nós temos indicadores tecnológicos dentro do ambiente externo. Porque a gente sabe, nosso cliente, as pessoas estão altamente conectadas, elas são altamente tecnológicas, elas gostam da tecnologia. É difícil você achar uma pessoa que fala assim, não quero ficar na internet não, não quero ter nenhum tipo de tecnologia. Tem, mas é mais difícil. E a empresa, ela tem que estar além, ela tem que estar à frente. Mas como que ela consegue isso? Como que os sistemas podem auxiliar o sistema de informação, o sistema de gerenciamento de informação? Treinamento. Palavra-chave para desenvolvimento de desempenho numa empresa é treinamento. Porque a partir de treinamento, as pessoas começam a ficar mais ávidas, elas começam a ficar mais habilidosas sobre aquilo que ela está fazendo. E com isso é natural a solução dos problemas serem mais rápida. Ela precisa solucionar os conflitos, solucionar os problemas e atendimento personalizado. Eu quero um atendimento único. Eu não quero ser mais um ali na minha empresa. Eu quero ser exclusiva. Eu quero quando eu ligar para uma empresa, a partir do momento de alguns dados, ela já sabe que eu consumo, que eu gosto, que eu deixo de gostar. Você já reparou que algumas empresas, dependendo do jeito que você liga e digita já seu CPF, ela já vai traçando o seu perfil. Você já economiza um tempo ali no processo, porque a partir do seu perfil, ela fala assim, eu já sei, se for alimentação, o que ela mais gosta, o que ela não gosta. Então, isso faz com que as pessoas se sintam próximas, se sintam acolhidas. Se eu estou me sentindo acolhida, claro que eu vou ter uma fidelização maior nessa empresa. Então, os indicadores externos e os indicadores tecnológicos vêm para auxiliar, ele vem para que eu possa analisar como que eles estão no mercado, dependendo do meu setor, dependendo da minha área, sempre depende. A palavra-chave é essa, tudo depende da área que você está inserido, e aí ele vai poder, de fato, te ajudar na empresa para fazer com que essa empresa tenha um desempenho melhor, um crescimento mais alto.
indicadores da Essencial. O que a Essencial precisa? Primeiro, ela não tinha controle nenhum. A empresa começou a crescer, ela começou a se desenvolver e a empresa foi aumentando seus lucros ali, foi aumentando a sua produção. Aí, de repente, até que uma hora ela fala assim, nossa, eu não faço análise de nada, eu não tenho indicadores nenhum aqui na minha empresa foi crescendo e eu não sei como fazer isso. Ela falou assim, por que não? Vou começar a implantar esses indicadores. Nunca é tarde para começar. Então, vamos ver esse desafio? Então, toda organização, ela sempre vai produzir algo. Seja um produto, seja um serviço, a intenção é entregar alguma coisa que vai gerar lucro. Em troca desse serviço ou produto que está sendo entregue, as pessoas vão devolver em dinheiro, porque elas estão comprando. E precisa fazer o controle ali. Mas muito poucas empresas fazem controle da produção. Quando fazem ainda, fazem mais da parte financeira. E aí, o que acontece? É bem comum encontrar gestor que não faz controle nenhum, não sabe nada sobre nenhuma parte de gestão de cadeia de suprimentos, da sua cadeia logística, da sua cadeia de produção, porque ele não sabe medir. E a Essencial não é diferente. E ela deseja controlar o setor produtivo. Ela percebeu que aquele ali é um setor que é mais indicado para ela, que seria que ela conseguia desenvolver mais. E você tem que auxiliar ela na seleção desses indicadores. Quais indicadores seriam mais vantajosos para a empresa? Quais indicadores poderiam auxiliar? E aí, primeiro, você começa falando, né? Que a frase de Demi, que precisa gerenciar para controlar. Se eu não consigo ter um controle, eu não posso falar que a minha empresa gerencia. Se eu não gerencio, eu também não controlo. Não, é uma mão segurando a outra aqui. É como se fosse um cabo de guerra. Não tem como eu falar que eles são isolados. E não são. Eles são únicos. Aí eu falo assim, mas eu estava gerenciando a minha empresa até agora. Será que estava gerenciando ela mesmo? Ou ela estava simplesmente se auto-administrando ali? Você estava fazendo caixa, entrada e saída de dinheiro, comprando mercadoria, produzindo e entregando. Porque às vezes é isso que está acontecendo. Então, primeiro fato, controle. Controle não no sentido negativo, no sentido pejorativo. Olha, faz aí que você está mandando a pessoa fazer. Mas no sentido de... Olha, estamos caminhando para o caminho correto. Foi planejado que a empresa crescesse 10% e ela está crescendo, está indicando que ela vai atingir o objetivo que foi definido. Então, primeiro eu tenho que ter um indicador para me orientar, para ver que caminho que eu estou seguindo está correto. Se não está, se os indicadores mostram que eu não atingi meu objetivo, eu analiso que eles estão muito além, eu tenho que rever todo o meu plano estratégico, eu tenho que rever todo o meu plano de ação aqui. Então, se eu revejo o meu plano de ação, eu vou ter novos indicadores. Então, primeira parte, entender que só existe gestão se eu tiver algum tipo de controle desses indicadores. Eu preciso mensurar, eu preciso quantificar para ter certeza que está acontecendo. Porque é muito interessante, né? Às vezes a empresa vai produzindo ali, aí quando você produz 10 peças, 20 mil peças por mês, ok. Mas teve um parâmetro primeiro para isso desenvolver. Então, essa é a primeira parte. Vamos ver as outras? Então, se eu não tenho medição, eu não tenho controle. E aí, como que a gente pode medir a produção da empresa? Pela produtividade. Então, vamos analisar a produtividade. Primeiro, eu vou pegar a quantidade total que é produzida dentro da empresa. Aí, eu vou analisar, então, como não fez nenhum tipo de parâmetro, é interessante primeiro você analisar o total produtivo semanal, e aí vai medindo a produção daquela semana para ver se não tem nenhuma variação, para depois partir mensal, e aí seria mais interessante ser semestral para depois ser anual. Porque se eu faço nesse primeiro momento, eu vou coletando todos esses dados para o ano seguinte conseguir fazer uma boa referência, fazer um comparativo. Todos eles divididos sobre os meus recursos que foram utilizados, que foram empregados ali. Então, a minha produtividade, eu vou pegar o total que eu estou produzindo sobre os meus recursos. E a minha eficiência, o quanto que eu estou fazendo ali dentro dos recursos que eu tenho, eu vou analisar sobre os recursos que eu tenho
previstos que vão ser gastos, dividido pelo aqueles que foram utilizados, tudo isso multiplicado por 100. E sempre lembrando que eu tenho um fator impactante grande, que é o layout. O layout pode influenciar muito na minha eficiência, para bom ou para ruim. É ele que vai me trazer ali o impacto. E eu preciso entender como que ele funciona, como que ele se desenvolve. Primeiro, partindo da produtividade, da eficiência da minha empresa, eu consigo analisar uma boa parte da minha produção. Depois, eu posso desmembrar, a partir do momento que eu tenho esses dados coletados, desmembrar em outros indicadores, para fazer novas análises, traçar novos parâmetros. Determinada empresa não possui nenhum tipo de controle interno. Qual área da empresa você indicaria para ser mensurada em primeiro? Então, pense assim, você tem uma empresa que não controla nada. Que área que você acha, para uma empresa que não faz nenhum tipo de controle, deve iniciar? Qual área que é mais interessante? Manda aí suas contribuições, nós voltamos já já.
Voltamos, um abraço forte para o pessoal de Minas, que fala assim, ó, primeiramente a área financeira e depois a área de produção. Realmente, a área financeira acaba nos dando uns nortes ali para onde que você consegue já dimensionar aonde que vai estar essa empresa no campo financeiro, analisando a sobrevivência dela, e depois nós vamos analisando as produtividades da empresa. Nós temos aqui do aluno José Geraldo, um abraço para você de Rondônia, fala financeiro, e os alunos de Santa Catarina também indicam a área financeira, e o pessoal de Minas fala, o aluno de Uberaba, Minas Gerais, indica financeira, pois é uma área que estabelece metas, objetivo, visão, missão e valores da empresa. Ela também, mas ela não é a única, tá? E aí, porque a missão, visão e valores são estabelecidos lá no planejamento estratégico com os gestores. E aí também através dos índices de liquidez, atividade, endividamento, lucratividade, aí consegue tomar as decisões corretas. Perfeito. Rio de Janeiro, alguns alunos falaram sobre financeiro, RH e outros falaram produção. Realmente, financeiro é bom, RH é bom, produção é bom, mas a gente tem que analisar recursos humanos, porque somos nós, pessoas que trabalhamos na empresa. Então, eu achei bem interessante vocês colocarem RH. RH, sim, tem que ser colocado, na minha opinião, como os indicadores mais importantes de uma empresa. Não adianta você querer trabalhar numa empresa, puxar satisfação, se as pessoas que trabalham lá dentro não se sente satisfeita, não tem uma boa cultura organizacional. E Erechim, no Rio Grande do Sul, um abraço para vocês, fala financeiro e controle de estoque. Controle de estoque é essencial, parabéns, porque é dinheiro parado ali que você vai largando ali e não gira esse estoque, ok? Isso é muito bom para a gente desenvolver uma empresa. Ferramentas de análise de indicadores e software de gestão para análise de indicadores. Qual é esse software que nós podemos utilizar para analisar os nossos indicadores e como que a gente pode realizar essas análises, utilizar essas ferramentas para que a nossa empresa possa desenvolver? Vamos ver? Eu tenho primeiramente o SIM. O que é o SIM? É o Sistema de Informações de Marketing, onde que ele vai coletar todas ali as informações de nicho de mercado, de desenvolvimento da minha empresa no campo mercadológico, aonde que eu vou estruturar, analisar, reunir, interpretar todos os meus fluxos de informações relacionados ao meu cliente. Meu CRM, minha gestão de relacionamento com o meu cliente. Como que eu faço a obtenção de informações dos meus clientes, hábitos, costumes, compra, decisões, perfil de consumo. Meu ERP, meu Sistema Integrado de Gestão Empresarial, que vai trabalhar todo o planejamento e gerenciamento dos meus processos administrativos. APS, Planejamento Avançado de Produção. É quando eu vou trabalhar um sistema com processamento de regras de nivelamento, de programação da minha produção. Como que eu posso programar a minha produção em diferentes etapas, em diferentes níveis e diferentes formas. O meu WMS é meu sistema de gerenciamento de armazém. Eu vou trabalhar ali com um sistema que vai otimizar minhas atividades operacionais, meus fluxos de materiais, minhas atividades administrativas com fluxo de informações dentro de um processo de armazenagem. Isso eu vou incluir recebimento, inspeção, endereçamento, estocagem, separação, embalagem, entre outras etapas. Meu MES. Meu sistema de execução de manufatura é aquele sistema de execução da manufatura que vai gerar informações precisas em tempo real para assegurar a sincronização de todos os processos. É quando eu vou trabalhar, quando eu estou lá na linha de ponto, que eu realizo um pedido e minha produção já recebe esse pedido para ser executado. E meu BI, meu Business Intelligence, né, meus negócios inteligentes, que ele vai buscar gerar inteligência a partir do meu conhecimento, do meu negócio, das minhas tecnologias dentro da empresa. E como que ele pode desenvolver mais dentro do campo da minha empresa. E aí algumas metodologias de análise dos indicadores, na qual eu vou utilizar os softwares apresentados. Aquele software que eu falei, somente alguns deles. E aí eu vou partir aqui da análise dos meus indicadores financeiros. Por que eu vou começar com os meus indicadores financeiros? Porque os indicadores financeiros é aqueles indicadores que primeiro vai olhar para a empresa. Você sabe pela saúde financeira da empresa se ela está bem ou não.
mas ele é uma consequência, eu sempre vou deixar isso bem claro, ele é uma consequência das outras áreas. Então, seria como se eu tivesse uma árvore frondosa, que ela está linda, ela está maravilhosa, ela está apresentando fruto. Mas a base dela, as raízes dela, não está recebendo o nutriente necessário. Que pode ser o quê? Pode ser minha área de produção, pode ser a minha comercial, pode ser a minha área mercadológica, mas a consequência vai aparecer nesses frutos depois. Vai aparecer depois nos galhos, naquela parte mais visível. Então eu vou começar primeiro pela essa parte visível, para ver como que ela está nesse momento, para ver depois as suas consequências. Vamos ver? Então, dentro dos meus indicadores financeiros, eu tenho meu capital circulante líquido, meu capital de giro, aonde que eu vou sempre analisar pelo ativo circulante menos meu passivo circulante, para saber quanto que eu preciso de capital que precisa girar, ou seja, ele precisa estar ali para financiar as atividades da minha empresa, definido pelo tempo que ela tem. Então, tem capital de giro, de capital circulante líquido ou capital de giro, que é de 6 meses, que é 1 ano, 2 anos, 30 dias, aí vai depender da área da empresa. Índice de liquidez corrente. Meu índice de liquidez corrente é a minha capacidade que a empresa tem de honrar os seus compromissos ali, de conseguir avaliar sua capacidade de atender todas as suas obrigações, tudo que ela tem que pagar. Meu índice de liquidez seca, ele é basicamente meu índice de liquidez corrente, só que aqui nesse momento eu vou excluir a conta do estoque ativo circulante, que eu não vou considerar. Meu giro do estoque, ela vai medir a minha atividade ou liquidez de medir a rotação desse estoque. Quanto que esse estoque está girando numa empresa? Quanto que entrou meu primeiro produto dentro do estoque? Quanto tempo ele está levando para sair? Meu período médio de cobrança, eu vou medir aqui o quanto que a minha empresa está tendo levando de tempo para fazer as suas cobranças e também para realizar os pagamentos. O pagamento está sendo em 20 dias, 30 dias, aí eu vou definir o quanto que isso acontece. Meu giro do ativo total, ele vai medir a eficiência que a empresa tem de usar seus ativos para gerar venda, para ela gerar retorno, para gerar caixa. E aí eu tenho meus índices de endividamento geral, que é meus índices que eu tenho usado para ver quanto que está sendo financiado por terceiros a atividade da minha empresa, quantos recursos estão sendo utilizados e quantos de dívidas têm que ser pagas. Meu índice de cobertura de juros vai medir a capacidade da minha empresa de honrar os pagamentos com juros contratuais que foram definidos e atender todas as obrigações das dívidas. Minha margem bruta vai medir o percentual de cada venda e unidade monetária e vai sobrar após a empresa ter pago todos os seus produtos. A minha margem operacional vai medir em porcentagem cada venda e unidade monetária e o que resta após todos os custos de despesa terem sido abatidos, agora exceto o imposto de renda. Minha margem líquida, quanto que eu tenho de margem líquida para pagar todas as minhas despesas da minha empresa. A minha taxa de retorno sobre o ativo total, né, minha ROA, né, primeiro, que é sobre o ativo total de um índice de rentabilidade. Eu vou analisar esse indicador que ele apresenta como uma relação rentável de todos os meus ativos e a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido, o meu ROI, que vai medir o retorno sobre o investimento para os proprietários e acionistas da organização, como que eles acontecem e como que eles vão sendo desenvolvidos. Aí desses financeiros, eu vou, às vezes, utilizar todos, ou um ou outro que é mais interessante. Eu vou fazer um projeto, então vou analisar o meu nível de endividamento. Ah, não vou fazer meu projeto. O que eu vou ter aqui? Não, eu vou, então, primeiro ver meu capital de giro. Muitas vezes as empresas não sabem qual é o seu capital de giro, não. Não sabem quanto é o seu ativo circulante, porque precisa saber o passivo circulante, o ativo circulante. Quanto que eu tenho aqui em banco, em caixas, em estoque, tudo que eu tenho para receber e tudo que eu tenho que pagar durante aquele período da empresa. Qual é esse período? Das atividades da empresa, do ciclo de vendas dela. É a partir daí que eu consigo analisar esses indicadores. Ferramentas de análise de indicadores. Por que é crucial eu ter uma ferramenta para analisar meus indicadores? Eu podia fazer à mão? Eu podia fazer no papel ali? Podia. Mas por que se eu tenho uma ferramenta que vai me auxiliar? Se tem um software, se tem uma ferramenta,
por que não utilizar? É isso que nós vamos ver. Vamos lá? Então, eu tenho o quê? Primeiro, eu vou utilizar as ferramentas e análises de indicadores no campo da produção. Quais são os indicadores produtivos que eu tenho que analisar? Lembra pensando que a produtividade está relacionada diretamente com a minha capacidade de empregar os esforços necessários juntos com os recursos que eu tenho para atender aquela produção. Então, eu tenho que analisar aqui, ó, minha taxa de atendimento do pedido. Esse indicador ele vai medir em percentuais todos os pedidos que foram atendidos e as especificações que foram solicitadas pelos clientes. Então, eu tenho que medir essa taxa de atendimento. Quanto que ele fica? Qual é a porcentagem que ele apresenta? O pedido perfeito mesmo, ele vai calcular quantos pedidos se apresentaram sem nenhum tipo de erro, em nenhum momento para os clientes. Quantos foram? Você já reparou que algumas vezes você passa em frente a algumas fases, estamos há tantos dias sem nenhum acidente de trabalho? Seria quase isso, mas no campo dos produtos. A curiosidade dos inventários, a exatidão, a precisão que vai sempre corresponder entre a diferença entre o estoque físico e a informação contábil, daquilo que está falando ali contabilmente que existe em estoque, e você vai lá na parte física e olha o quanto que tem de fato. A ruptura do estoque, a quantidade de vendas perdidas em função da disponibilidade do produto. Olha, eu não tenho produto, eu não posso atender teu pedido, então qual é essa ruptura no estoque? Qual é a porcentagem dela? A utilização da capacidade de estocagem. Então, eu vou medir o volume ou o número de posições de estocagens que eu tenho disponível no depósito, onde que eu guardo ali meu estoque. Pedidos por horas trabalhadas. Quantos pedidos por horas trabalhadas eu tenho? Então, eu vou analisar esses pedidos por horas, que eu vou mensurar a quantidade separados e embalados, e o custo de movimentação e armazenagem sobre as vendas. Qual é a participação dos custos operacionais de um depósito nas vendas com relação às vendas que foram concretizadas? E aí eu tenho os custos de movimentação e armazenagem sobre essas vendas, que apresenta a participação dos custos operacionais, os custos de transporte comum sobre as vendas, ou seja, vai apresentar a participação dos custos comuns sobre as vendas totais da minha empresa, de uma organização, todos que vão ter ali, todos aqueles custos que apresentaram de todos os produtos e serviços. Coletas no prazo, então eu vou pegar o percentual de coletas que foram realizadas dentro do prazo, que foram definidos entre as partes, né? Então eu vou definir que dia 30 eu ia coletar ali a mercadoria, e dia 30 foi de fato coletado. A utilização da capacidade da carga dos caminhões, se vai ser transportado em caminhões, como que eu vou utilizar essa carga? Então, eu vou ter que analisar a utilização dessa carga no transporte e avarias nos transportes. Por que é importante eu analisar as avarias? Porque vai poder ter algum estrago, algum dano, algum tipo de prejuízo, e eu tenho que considerar esses prejuízos que possam vir a acontecer. Então, se eu considero essas avarias no meu transporte, eu tenho que mensurar essa participação, essa perda sobre o meu total expedido. Quem nunca recebeu algum produto que apresentou algum tipo de avaria? Eu mesma uma vez fui receber uma mercadoria, foi até interessante. Era uma pecinha de vidro mais ou menos desse tamanho. Aí os rapazes que foram fazer a entrega, levaram num caminhão enorme. E aí na hora que eu olhei, eu falei assim, nossa, era uma peça pequena. Aí na hora que o rapaz foi me entregar a mercadoria, ele tropeçou e derrubou na minha frente, assim, aquela peça de vidro que eu tinha comprado de decoração. Aí eu até brinquei, falei assim, nossa, é impossível, né? Eu estava recebendo a mercadoria e ela caiu. Foi culpa dele? Não, foi um acidente, mas foi uma avaria. A empresa teve um prejuízo ali, porque daí ela teve que me emitir um novo produto ali que eu estava querendo, que na segunda vez que foram entregar, quebraram de novo a peça, mas daí isso não veio um caso, mas que foi interessante. Como que a gente tem que considerar essas avarias, essas perdas, esses prejuízos? E porque teve tanto prejuízo na hora que eu fui receber, que eu precisava naquele momento, que eu perdi por causa de um tempo, e a empresa teve que fornecer outro. Vamos ver outras etapas que nós temos também?
Nós temos aqui as análises dos indicadores mercadológicos. Qual a importância dos meus indicadores mercadológicos? O que leva esses consumidores a comprar? Então, meu marketing ele vai ter que responder isso. Por que a empresa, por que as pessoas, por que outras empresas compram a minha mercadoria, compram o meu produto, compram o que eu tenho a oferecer ali? Então, os indicadores de marketing, ele visa responder isso. O que leva os consumidores a comprarem? Essa é uma das perguntas que responde. Então, tem que entender qual é a relação consumidor-produto. Porque nós temos produtos industriais, que são aqueles consumidos, são adquiridos pelas indústrias, ou seja, uma indústria vem diretamente para outra, e aqueles produtos de consumo, que podem ser divididos em 3 categorias, que é aqueles produtos por conveniência, que geralmente têm um preço baixo, são produtos que são comprados com alta frequência e demandam o mínimo de esforço para ser adquirido, como se fosse alimentação, meia, são aqueles produtos que a gente compra muito fácil. Então, tipo assim, uma meia é um pouco mais barata, então você vai comprar uma meia, a probabilidade de você comprar uma meia é maior do que você comprar uma calça. Produtos comuns. Os produtos comuns eles já têm um preço considerado médio. É aquele tipo de produto que você faz comparações, você vai analisa. Existe um esforço ali para a parte dos clientes. É como se você comprasse os eletrônicos, uma televisão, ou se você ia colocar o seu filho numa escola, numa creche, você vai analisar ali esses produtos. Porque você vai pagar um preço considerável, um preço médio. E já os produtos especiais, eles são comprados com menor frequência. E aí eles exigem um alto preço, seria como se você pagasse uma faculdade, comprasse um carro, comprasse uma casa. Não são produtos que você vai ali na esquina e compra como se fosse uma paçoquinha, um doce de leite. Não é nesse nível de conveniência aqui. São produtos que você faz uma análise, você vai gastar um valor, é um valor alto. E aí nós temos que analisar o quê? A segmentação do mercado. Com essa segmentação do mercado, aí sim, eu consigo ver o que a minha empresa está gastando, está consumindo. E aqui alguns indicadores que eu vou conseguir extrair informações dos indicadores comerciais é o quê? Tamanho da minha força de venda, a organização dessa força de venda, a avaliação de determinações de cotas, a avaliação de desempenho desses vendedores, a avaliação do nível de motivação pessoal, quando de satisfação que ele tem para realizar essas vendas e controle e forma pelos quais os compradores são localizados. Eu tenho que analisar, sim, esses indicadores, como que eles estão se desenvolvendo, quais são as relações deles diretamente com o consumidor, por que eles compram, por que consomem, por quê? Essa é a palavra, é sempre entender a causa, o porquê que está acontecendo. Relatórios e análise de indicadores. Eu sei da importância dos indicadores, eu sei por que eles são utilizados, porque eles querem me indicar algo, eles querem apontar, eu estou utilizando eles para ver ali o que eles estão mostrando. É um número? É um número. Mas o que esse número quer dizer? Então, eu tenho que analisar esses indicadores. Mas como que eu faço essa análise? Através de relatório. É os relatórios que você vai ali escrever no relatório. Então, eu vou utilizar um dado, uma tabela, e a partir daquela tabela eu vou minuciar ali. Por que aquilo aconteceu? Quais foram os fatores de impacto? Quais foram os fatores de eficiência? Quais foram os fatores eficazes? Então, eu vou mensurar ali e através daquela mensuração daquele dado que eu peguei, eu vou explicar. E não é justificar, é explicar mesmo. Olha, isso aconteceu, daí você está dando uma explicação daqueles dados, está fazendo a análise deles. Por que eles apresentaram aquele resultado? Seja ele bom ou ruim. Quem vai definir se é bom ou ruim é a empresa, não é? Dentro da sua visão, da missão e dos valores, dentro dos objetivos que ela definiu. Então, a partir daqueles objetivos, ela vai falar, olha, foi bom ou foi ruim? Podia ser melhor? Podia, mas tem que analisar. Vamos ver como que a gente pode trabalhar esses indicadores? Relatório gerencial. Então, vou pensar primeiro. Eu tenho diversos tipos de relatórios. E aí eu posso fazer um relatório gerencial de toda a minha empresa, eu posso fazer ele por áreas, por funções. Então, como que eu vou analisar? Primeiro, dentro desses relatórios gerenciais, eu quero que um relatório de ordem operacional, de ordem financeira, mercadológica ou comercial. Outra área que eu vou definir ali na minha empresa.
Se eu estou falando de ordem operacional, eu estou falando da produção, eu estou falando do meu setor logístico, então eu estou falando do meu setor de operações da minha empresa. Se eu estou falando de ordem financeira, eu estou falando de balanço patrimonial, aonde que eu vou analisar o meu objeto da empresa, eu vou analisar o quanto que a minha empresa tem de ativos e passivos existentes dentro dela, quanto que ela tem de patrimônio ali. Eu vou analisar a DRE, qual é o meu resultado de exercício naquele período, meu fluxo de caixa, o quanto que essa empresa, dentro aqui no meu fluxo de caixa, ela tem de recebimento e pagamento e quanto que ela vai faltar de dinheiro, quanto que ela vai sobrar, como que eu vou analisar esse fluxo de caixa, o que esse relatório está apresentando. De ordem mercadológica, eu vou envolver todas as ações de marketing que foram praticadas na empresa. Quais foram os resultados dessas ações de marketing? Quais foram as análises do composto mercadológico? Ou de ordem comercial, apontando os volumes de negócio que foram realizados ou aqueles que também não foram realizados e faltaram um pouco para ser concretizados. O que eu preciso ver dentro desses relatórios? O que eles apresentam de dados ali? E aí, a partir daí, eu tenho meu relatório. Olha, eu vou trabalhar inicialmente com meu relatório financeiro, eu vou trabalhar meu relatório operacional. Definido o relatório que você vai querer, ele está ligado diretamente ao indicador. Então, não adianta eu pegar ali um indicador financeiro com um relatório financeiro, só que o meu impacto todo está vindo do operacional. E eu não analisei. Então, é interessante então, fazer duas análises. É aquilo que eu falo. Se o financeiro é uma consequência, se ele está aqui como consequência e eu tenho outras variáveis aqui embaixo, então seria interessante, eu analiso ele de forma isolada, sei que ele não tem influência sozinho, e aí eu vou analisando cada um dos impactos. Então é interessante, financeiro em seguida, produção, marketing. E aí, só para uma questão mais didática, assim, partir dessas análises para conseguir analisar as outras áreas. Vamos ver outros tipos de relatório? Então, eu tenho os relatórios, dentro deles, eu vou escolher qual tipo de relatório, se é sintético, se é analítico, se é parcial, se é total. Aí eu vou definir o relatório que eu quero. Eu tenho diversos tipos de relatórios. E aí, eles são instrumentos que vai ser utilizado para analisar e ver muito mais fácil, ele facilita o desempenho da gestão. Então, os relatórios devem conter dados da organização e eles têm que ser ratificados, ou seja, o gestor, aqueles que estão envolvidos, têm que concordar, comprovar, validar, falar assim, ó, está correto mesmo, isso aqui está certo. E ele tem que apresentar de forma escrita e gráfica, e tem que ser assinado por todos, que ele está validando ali, ele está assinando, né? A partir do momento que ele assina, ele comprova que aquilo está correto, que está tudo ok. E aí, nós temos dentro dos relatórios analíticos, nós temos que analisar que eles vão apresentar dados primários e dados secundários. E ele tem que ser analisado detalhadamente, porque eu estou falando de um relatório analítico, que ele vai minuciar cada etapa ali. Então, o relatório analítico, ele vai ajudar, vai auxiliar, caso aconteça um possível erro de lançamento ali nos meus dados, ou nos cálculos errados, quando eu estiver fazendo análise desse relatório, descrevendo esse relatório, eu vou olhar e falar assim, nossa, aqui não está tendo coerência não, esses dados não estão batendo. E aí, se tiver qualquer inconsistência, qualquer falha, já consegue verificar, porque o relatório vai apresentar ali, porque daí o relatório vai comparar os dados com o que aconteceu e os motivos que levaram ali aqueles dados. Então, você, no momento que está escrevendo, consegue visualizar mais. E aí, tem que passar na mão de todos os envolvidos. Ah, tem 5 supervisores na área de produção? Os 5 têm que validar. Eles têm que assinar, eles têm que falar, olha, está ok, está correto, e tem que analisar. Mas também tem que considerar um ponto. Muitas vezes as empresas pedem os indicadores, ou às vezes nós gestores às vezes pedimos, rápido, rápido. Tem que dar um tempo para a pessoa ler, analisar, conferir. Não é da noite para o dia, não é assim simplesmente, olha, vamos.
Não, precisa de um tempo de maturação. Qual é esse tempo de maturação? A empresa que vai definir junto com os seus gestores, às vezes 1 dia, 2 dias, aí vai depender de cada empresa, de cada área, de cada setor. Indicadores financeiros da Essencial. A Essencial, ela sabia que ela não tinha nenhum tipo de controle ali. Ela não fazia análise de nada, a empresa, digamos assim, corria solta. Aí ela começou partindo dos indicadores de produtividade, viu que desenvolveu bastante, ela falou assim, nossa, por isso que esses indicadores de produtividade estão impactando o meu financeiro. Agora eu entendi os resultados financeiros que eu estou tendo. Então ela falou assim, agora eu vou analisar os financeiros. Vamos ver esse desafio? Então, é essencial, ela deseja realizar análise dos indicadores financeiros. Por quê? Aí, assim, ela consegue ter maior controle do seu capital. Aí, nós estamos falando financeiro aqui, nós estamos falando diretamente de dinheiro. Ninguém joga dinheiro no lixo, não joga nem R$1 que seja, mas toma ações que não são bem aproveitosas, que acaba perdendo dinheiro. Então, ela precisa fazer essa gestão da empresa. E ela quer saber, primeiro, qual é a liquidez que a empresa apresenta neste momento de curto prazo, qual é o seu giro do estoque, qual é a média do tempo necessário para saldar as duplicatas a pagar e o total de ativos financiados que ela tem. Aí ela analisou e falou assim, mas como que eu vou fazer isso, né? Aí ela chamou você e falou assim, olha, a gente pode resolver isso. É simples, não é tão complicado assim não. Então, primeiro, para me saber quanto que eu tenho para pagar nesse momento, quanto que ela precisa de liquidez de curto prazo, ela vai analisar ali a liquidez corrente. O que é liquidez corrente? Como que ela faz esse cálculo? Ela vai pegar o ativo circulante dela e dividir pelo passivo circulante. Mas o que é o ativo circulante? É caixa, é banco, é aplicações financeiras, contas a receber e estoque. Pegar todos esses valores que ela tem e aí dividido pelo passivo circulante. Que vai ser o passivo circulante? Fornecedores, salários, impostos a pagar, empréstimo. A partir desse cálculo, ela vai apresentar um índice que ela vai saber se ela vai conseguir honrar a sua capacidade de pagamento a curto prazo. Já o giro do estoque, o nível de rotatividade, o quanto de mercadoria está ficando parada, e o custo disso, ela vai calcular sobre o custo dos produtos vendidos dividido pelo estoque. Esse índice vai mostrar o quanto que o tempo que está levando essa mercadoria a ficar parada ali e o valor que esse estoque tem, o quanto que ela está ali de valores sendo apresentado. Período médio de pagamento. Ela vai ter que pegar, somar todas as duplicatas a pagar que ela tem, dividido pela média de compras por dia que elas são realizadas. Ah, minha empresa não realiza compra por dias, então divide por semana, divide pelo período. Mas várias empresas acham interessante classificar alguns dias da semana para fazer a compra. E aí, é claro, se você tiver uma ligação direta com o seu fornecedor, você pode já mandar para o fornecedor diretamente. Mas é interessante, sim, não sair todos os dias fazendo compras de mercadoria, mas fazer o gerenciamento desse giro de estoque, tanto de mercadoria acabadas ou em desenvolvimento. E o índice de endividamento geral, ou seja, o tanto que a minha empresa está devendo ali, que ela está utilizando de recursos de terceiro, que ela está utilizando de recursos de outras áreas para pagar suas contas, vai ser o quê? Vai ser o total de passivos que ela tem, ou seja, o total de obrigações que ela tem que pagar, vai ser salários, vai ser fornecedores duplicados a pagar, vai ser impostos a pagar, empréstimo, fornecedor, tudo que ela tem que pagar, tudo. Se tudo, coloca tudo aqui que ela tem que pagar, isso tudo vai ter que ser dividido pelo total que ela tem a receber, o tanto que ela tem de material ali, que é o total de ativos. Então, basicamente o meu nível de endividamento geral, ele vai ser calculado sobre tudo que eu tenho que pagar, dividido sobre tudo que eu vou receber. É legal fazer essa análise de endividamento geral, que dá um impacto na hora que você vê o resultado ali, porque você fala assim, nossa, porque através dele você consegue ver o nível de endividamento das pessoas ou das empresas. Você vai falar assim, olha, a sua empresa está tão endividada que ela vai arcar, pagar todos
os seus fornecedores, pagar todas as pessoas que ela está devendo, daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos. É interessante quando você faz e o resultado é acima de 5, porque daí as empresas falam assim, nossa, eu vou levar 5 anos pagando isso? Você fez um financiamento, às vezes, para 60 meses. É engraçado fazer um financiamento para 60 meses, mas não pensar que são 5 anos ali pagando e impactando a empresa. Muitas vezes deixa um pouco ali sem analisar bem esse nível de endividamento, né? Olha quanto que ele vai alavancar, mas não percebe o tanto que ele vai impactar, que ele vai trazer impacto lá no capital de giro. Aí, quando você vai ver, o seu nível de liquidez imediata também vai ser influenciado. Então, não tem como a gente definir um nível de endividamento e sem pensar no impacto que tem nas outras áreas também. Como calcular o capital intelectual nas organizações? Manda aí as suas contribuições e como que você calcularia, que a gente volta já já. Nós temos uma participação aqui de Eunápolis, na Bahia, e fala assim, ó, o que fazer quando o gerente identifica, através do indicador, um ponto de atenção e enfrenta resistência do superior na percepção e na tratativa? Se tem resistência, significa que ele não tem conhecimento suficiente. Às vezes não é nem por maldade, mas é porque às vezes está tão atolado ali no trabalho que às vezes eu falo assim, não, isso dá para esperar. Então, você tem que fazer uma comunicação clara e mostrar para ele as consequências daquele ponto. Porque, assim, às vezes, neste momento, a consequência é pequena, mas ao longo do tempo ela pode ser grande. Então, mostrar de forma educada, mostrar de forma que ele entenda as consequências pode ser, e aí ele vai, tenho certeza que vai analisar de maneira mais calma e vai resolver esse problema, esse ponto de atenção. Os alunos de Uberlândia, um abraço para vocês, falam assim, ó, primeiro passo é definir as 3 principais vantagens competitivas da empresa. Isso mesmo, gostei. Segundo passo é identificar os ativos intelectuais que produzem tais vantagens e, por fim, os ativos intangíveis que são, então, comparados com as outras empresas. Exatamente. O que acontece? Eu tenho que analisar qual é o meu ativo, qual que é o meu capital intelectual. São todos na minha empresa? Tá, todos são capitais intelectuais. Mas qual que me gera mais rentabilidade? Qual que sobressai? Quanto que eu perderia se esse funcionário saísse da minha empresa? Como que eu vou perder de treinamento, de capacitações? Tem que ser analisado. Temos outra que constitui um
conhecimento, informação e experiência que pode ser utilizado para gerar riquezas. Bahia, do Polo de Eunápolis, fala assim, ó, através da avaliação de desempenho, pode subir um pouquinho para mim, por favor? Então, através do polo de desempenho, as respostas e tratativas em situações contingenciais. Aí a aluna diz, capital intelectual é igual capital humano mais capital estrutural são bens intangíveis e o capital humano não pertence à empresa. Eneide, Ilhéus, um abraço, Eneide. Exatamente, não pertence à empresa. Mas a empresa busca reter sim. E aí eu tenho diversas metodologias que eu posso utilizar, o Balance Scorecard, ele é um deles, o Scanja é outra metodologia que a gente pode aplicar também, que ele vai analisar como se fosse um raio, né, como se fosse um radar a todas as variáveis de uma empresa. Mas eu tenho que analisar o quê? Meu capital intelectual é do meu ativo que está ali na minha empresa. Só que como que eu estou remunerando esse ativo? É só financeiramente que eu atraio e retenho capital? Será que não é a cultura da minha empresa, o ambiente da minha empresa, uma empresa comunicativa, uma empresa clara? Isso não afeta diretamente, não é? Nem sempre a gente trabalha numa empresa somente pelo financeiro. E financeiro é importante, sim, é novamente uma consequência. Mas, se você tivesse, se a gente olhar somente pelo financeiro, se outra empresa oferecer um salário melhor, você sai daqui, ó, rapidinho vai para outra empresa. Não, às vezes é localização, é ambiente, é toda a estrutura da empresa, no que você acredita também. Então, a gente tem que analisar. E, às vezes, tem que analisar isso também no campo da simulação. Quais funcionários eu tenho hoje que sairiam facilmente da minha empresa por uma questão de remuneração? Quais funcionários eu tenho hoje que também largaria a minha empresa porque não gosta do ambiente de trabalho? Então, a gente tem que fazer esse comparativo, não tem? Tem que trabalhar essa simulação também. Seria um excelente jogo, uma excelente simulação para todas as empresas, independente do porte, independente do tamanho, porque a gente ia analisar e falar assim, ó, aqui eu tenho o que eu chamo de capital intelectual, eu considero, mas eu não estou oferecendo as vantagens de fato para ele. Eu só estou aqui no falar, né? Só estou simplesmente falando que eu estou valorizando, que eu dou apoio, mas não faço nada. Tem que considerar. É fundamental para uma empresa crescer, analisar o capital intelectual dela. O nosso recapitulando, o que nós vimos hoje? Nós vimos os indicadores e aí a partir desses indicadores a gestão desses indicadores, porque com a gestão dos indicadores eu consigo mensurar mais, eu consigo controlar e com controle, com definição eu tenho gestão. Meus indicadores, dentro da metodologia eu vi a produtividade, os esforços empregados, como que o layout vai influenciar na minha eficiência produtiva, como que eu tenho que analisar a minha produtividade da empresa, quais são as consequências influenciadores dela. Meu financeiro, quanto que eu tenho para honrar os meus compromissos, quanto que eu tenho de endividamento na minha empresa, quanto que a minha empresa precisa de capital de giro, meu mercadológico, dentro do meu mercadológico, quais são os nichos e clientes e fornecedores que eu tenho, como que eles vão influenciar no meu produto e serviço que vão ser entregue e dentro desse mercadológico, os perfis de consumidores que eu tenho, o nível de produto que eles compram e o preço que eles estão dispostos a pagar. E a partir disso, eu tenho que analisar todos os meus indicadores. Indicadores analisando com o quê? Também com relatório. Eu nunca, jamais posso esquecer que meu indicador é uma consequência de uma ação humana, tem uma pessoa ali atrás. Eu não posso simplesmente olhar aquele número, olhar aquele relatório sem esquecer que é uma pessoa que está ali. E aquele que fez aquele relatório, ele quer o melhor para a empresa, dentro das suas diretrizes, dentro da sua missão, visão e valores e do seu objetivo estratégico, ok? Mas é uma pessoa que realizou aquelas ações, é uma pessoa que entrega um produto e serviço e ela tem que ser valorizada. Por isso que é importante a gente analisar toda a cadeia. A gente fala muito de mercado, fala muito financeiro, fala muito de produção, mas às vezes esquece da gestão de pessoas. Porque é elas que vão realizar a produção, que vai analisar o mercado, que vai impactar o financeiro. Então, é uma corrente, eu não consigo olhar isso desmembrado. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Foi um prazer trabalhar com você. Espero encontrá-lo em um próximo momento. Um forte abraço e até breve.